tarde, boa noite, né? Macajuba, boa noite, você conectado no Deixa Comigo Macajuba, como foi anunciado em nosso blog. Hoje à tarde nós estaremos conversando com o Marcelo, ele que é médico veterinário, Marcelo Sampaio, médico veterinário da ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, coordenador do Programa Nacional do Controle da Raiva. Nós tivemos a informação que teve alguns casos de raiva, né? Exatamente. No município de Macajuba, e a gente vai estar conversando com ele em relação a isso. Eu vou tirar minha máscara aqui para poder melhorar o áudio, né? De Cristiano, e a gente vamos começar a conversar, né? Iniciar esse bate-papo aqui com o coordenador aí da Contra a Raiva, né? Marcelo Sampaio, ele é macajubense, né? Quase macajubense. Com muita honra. Prazer tê-lo aqui no Deixa Comigo Macajuba, Marcelo. Um prazer, Cristiano. É um prazer falar nesse veículo de comunicação que a gente tem conhecimento que é de uma abrangência muito grande, que tem muitos seguidores, e nada melhor do que usar de um instrumento de comunicação desse valor para a gente difundir os trabalhos e esclarecer a população, notadamente aos produtores rurais, sobre essa questão tão importante que é a raiva. Questão que fica adormecida por muito tempo, mas hoje está em voga aqui na região de Macajuba, com a ocorrência de alguns casos e com um foco ativo aqui de raiva sob controle pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Marcelo, eu queria que de início você falasse um pouquinho sobre a enfermidade, né, que é a raiva. Bom, Cristiano e caros seguidores, a raiva é uma doença causada por um vírus e que ataca todos os animais mamíferos, bovinos, suínos, equinos, caprinos, ovinos e inclusive o homem. É uma doença que ataca o sistema nervoso desses seres vivos, inclusive o homem, e é fatal. Ela não tem cura. É uma doença que leva o animal à morte, de forma bastante dramática, com uma sintomatologia nervosa muito agressiva e causando enormes prejuízos à pecuária, né, com a mortalidade de animais, com todo esse controle que precisa ser feito, mas sobretudo se reverte de uma importância muito grande, porque trata-se de zoonose, de uma zoonose, a mais importante zoonose conhecida pela ciência. O que é zoonose? Zoonose é uma doença comum aos homens, ao ser humano e aos animais. Então, a importância do controle da raiva se dá por dois aspectos. Pelo aspecto econômico, porque causa enormes prejuízos à pecuária, né? E pelo risco de contaminação, de um risco de atingir o ser humano por um acidente com um animal enfermo ou por uma agressão do transmissor, que na zona rural é o morcego hematófago, o morcego que se alimenta de sangue. Então, nesse caso, o morcego transmite a raiva, né? Exatamente. Olha, para ser mais assim... A raiva é um vírus? A raiva é provocada por um vírus. É um vírus, é o rabidovírus, um vírus da família Rabidovirida, do gênero Lyssavirus. É um vírus RNA, um vírus que não tem mutante, um vírus conhecido há muitos anos, estudado pela ciência, né? Um vírus que não sofre mutação e que tem algumas variantes e que tem predileção pelo sistema nervoso, pelos nervos dos animais e do ser humano também, provocando uma sintomatologia drástica, dramática e que leva o animal à morte e o ser humano também. Para ser bastante didático, Cristiano, a gente pode dizer que existem dois tipos de raiva, né? Se é que a gente pode falar assim só para efeito de compreensão. Existe a raiva urbana, que é a transmitida, que é o mesmo vírus transmitido pelo cão e pelo gato para o ser humano através da mordida ou de arranhaduras, que está praticamente controlada. Há muitos anos não ocorre raiva humana no Brasil
provocada por cães e gatos, porque é uma enfermidade, como eu já disse, extremamente conhecida, os métodos de controle já são extremamente dominados pela ciência e pela epidemiologia, e as campanhas maciças de vacinação de cães e gatos têm colocado a raiva urbana quase que extinta. Existe um projeto de que em poucos anos não ocorra mais raiva urbana no Brasil. Ela ainda ocorre em alguns países com menor índice de desenvolvimento que o Brasil. Mas a gente espera que dentro de muito poucos anos trate-se de uma enfermidade erradicada no nosso país, a raiva transmitida por cães e gatos. Entretanto, existe um outro tipo de raiva, que é a raiva que a gente pode chamar raiva rural, né? Que essa tem como principal transmissor, eu digo principal porque pode ocorrer com outros animais também, o principal transmissor, um tipo de morcego, um morcego hematófago, um morcego que se alimenta de sangue. A gente chama de morcego hematófago, hemo de sangue, fagos de alimento, então morcego que se alimenta de sangue. É bom chamar a atenção que existem mais de 150 espécies de morcego, mas nem todos, muito pelo contrário, a grande maioria não se alimenta de sangue. Existem morcegos que se alimentam de insetos, existem morcegos que se alimentam de sementes, existem morcegos que se alimentam de frutas, existem morcegos que se alimentam de néctar, do néctar das flores, e por isso mesmo são extremamente importantes para o equilíbrio ecológico, porque eles fazem o papel que o passarinho faz de dia, que a ave faz de dia, eles fazem à noite, espalhando semente, espalhando pólen, que muito contribui para o equilíbrio ecológico por causa da biodiversidade que proporciona esses fatores. Mas existem algumas espécies que se alimentam de sangue. E no Brasil ocorrem 3 espécies. 2 espécies têm predileção por sangue de aves. Como as aves não são animais susceptíveis ao vírus da raiva, então esses não têm muita importância epidemiologicamente para a raiva. Mas existe especialmente uma espécie, que é o Desmodus rotundus, o morcego que se alimenta de sangue de mamíferos. Esse sim, esse é o principal transmissor da raiva. Ele também é um mamífero, ele é susceptível à raiva, ele contrai a raiva também de outros morcegos e ajuda a perpetuar o vírus no meio ambiente. Esse vírus da raiva é o mesmo, sendo que uma variante um pouco diferente do vírus da raiva urbana, entendeu? É uma variante 3 que tem as características de dar uma raiva mais paralítica do que furiosa, como é o caso do vírus tipo 2, que é o vírus da raiva canina. O vírus da raiva dos quirópteros, dos morcegos, predomina a variante 3, que dá uma sintomatologia mais paralítica, mais voltada para a paralisia dos membros e da musculatura dos animais acometidos. Então o morcego, ele não pode ser considerado um vilão todo e qualquer morcego. Existe um morcego que preocupa a epidemiologia veterinária, que é o Desmodus rotundus, que é o principal transmissor da raiva. Ele é bastante diferente dos demais, ele se abriga preferencialmente em cavernas, grutas, bueiros, locais escuros e com certo índice de umidade, e são arredios à presença humana, né? E não vivem em zona urbana. É muito difícil se encontrar ele em casas, em forros de casa. Esses morcegos aí são geralmente os, eu vou dizer assim, bonzinhos, os úteis à natureza, né? Esses morceguinhos que andam em casa. Então não se preocupem muito com esses morcegos. O morcego que provoca a raiva basicamente é o Desmodus rotundus, aquele morcego que parece um vampiro, um morcego grande, é um morcego que tem características próprias, facilmente identificável,
E é esse que preocupa a gente, é esse o objeto de controle das ações da ADAB, dos modos rotundos. Ok, nós estamos conversando com o médico veterinário da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB, coordenador do Programa Nacional de Controle da Raiva e do Estado da Bahia, Marcelo Sampaio. Ele está aqui conversando com a gente. Um abraço para Cleide, nos acompanhando aqui, a Cleide Lima. Boa noite, Cris. Obrigado aí pela audiência. Obrigado a você acompanhando um tema importante aqui com o veterinário, médico veterinário aí, Marcelo Sampaio, da ADAB, né? Quem está nos dando a honra da visita aqui acompanhando também é o secretário de Obras da Prefeitura de Macajuba, senhor Everaldo Macedo. Agradecer a ele por ter aí mediado essa entrevista muito importante, né, com o médico veterinário. Marcelo, a gente queria saber, trata-se de uma doença de notificação obrigatória. Como notificar? Repare bem, o que quer dizer uma doença de notificação obrigatória? Não só a raiva, como uma série de doenças, elas têm uma importância muito grande, seja pelo aspecto de que elas causam prejuízos econômicos para a atividade agropecuária, tá certo? Como também doenças que colocam em risco a vida humana. No caso da raiva, ela tem os dois aspectos. Ela é uma doença que causa prejuízos e também é passível de contaminar um ser humano acidentalmente. Notificação obrigatória quer dizer o seguinte: todo e qualquer cidadão, seja ligado à atividade rural ou não, é obrigado a notificar ao governo do estado, à ADAB, qualquer suspeita de raiva em sua propriedade ou onde quer que ele tenha conhecimento que tem um animal com alguma doença parecida com a raiva. Isso trata-se da uma instrução normativa do Ministério da Agricultura que obriga todo e qualquer cidadão a notificar. E, uma vez notificado o órgão de defesa, também se obriga, o órgão de defesa se obriga a atender aquela notificação dentro de um prazo de 24 horas no caso da raiva. Entendeu? Então é uma via de mão dupla. A notificação é obrigatória e o atendimento à notificação também é obrigatório por parte da ADAB do Estado. Aí, nos estúdios da Rádio Web, blog Deixa Comigo Macajuba, estamos conversando com Marcelo que é veterinário, né? E médico da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, ADAB, coordenador do Programa Nacional do Controle à Raiva no estado da Bahia, né? É isso aí, vamos continuando aqui com esse bate-papo importante. Atividades da ADAB quando há notificação suspeita da raiva nos animais. Repare bem, uma vez feita a notificação pelo produtor, pelo vaqueiro, pelo trabalhador rural, por qualquer cidadão, chegando ao conhecimento da ADAB, a ADAB caracteriza essa notificação como pertinente ou não, a depender das informações, e, uma vez sendo pertinente, envia uma equipe para fazer a vigilância na propriedade. Faz a vigilância, faz todo o trabalho de vigilância epidemiológica, de questionamento, de levantamento de números de animais e um apanhado geral de exame clínico no animal para confirmação da suspeita se o animal estiver vivo. Uma vez o animal entrando em óbito, a equipe volta à propriedade, né? Ou faz a coleta se já chegar e o animal estiver em óbito, e faz a necrópsia com a coleta do material biológico para exame laboratorial. Então, a gente coleta o material, que no caso são fragmentos do cérebro, e leva para o laboratório, no caso o LACEN, Laboratório Central do Estado da Bahia. E uma vez confirmado o diagnóstico positivo, aí abre-se um foco de raiva, basta um caso positivo laboratorial para se abrir um foco, e aí a equipe volta a esse foco, delimita uma área perifocal, que a gente chama, uma área de influência, né,
conforme características geográficas e características do comportamento do morcego transmissor, se delimita uma área onde possivelmente a colônia da qual aquele morcego faça parte tenha influência e vai se fazer uma vigilância em todas as propriedades, instruindo os criadores a notificar, averiguando se tem animais espoliados e, sobretudo, notificando todos os criadores para vacinar os animais obrigatoriamente dentro de um prazo de 15 dias. Então esse é o trabalho. Paralelo a isso, se faz um trabalho de educação sanitária, com entrevistas nos meios de comunicação, como a gente está fazendo aqui agora, com palestras que a gente está suspenso por causa da pandemia, a gente está sem poder fazer eventos presenciais, dias de campo, e também a gente faz prospecção de abrigos. A gente procura saber, nós temos alguns abrigos cadastrados na Bahia, nós temos 904 abrigos cadastrados na Bahia, mas nós buscamos o cadastramento de outros, que os criadores, que os vaqueiros, que as pessoas comuns nos indiquem onde tem abrigos com a presença possível de morcegos hematófagos. A gente cadastra, monitora isso frequentemente, com certa regularidade, e a depender de alguns aspectos técnicos de ocorrência, de aumento de espoliação, de aumento da população de morcegos, a gente pode optar pelo controle populacional do morcego hematófago, que é feito pelo órgão oficial, e unicamente quem pode matar morcego hematófago é o órgão de defesa agropecuária, porque todos os animais silvestres são protegidos por lei ambiental e só unicamente o órgão de defesa pode, por critérios técnicos, optar por fazer uma diminuição na população, porque exterminar é impossível, uma diminuição na população visando mitigar o risco da circulação do vírus naquela região. Paralelo a isso, vacinação, diminuição da população de morcegos, a gente espera que a ocorrência baixe e a gente saneie o foco. E 90 dias após o último óbito ocorrido nessa região, a gente encerra o foco. Então, a região passa a ser monitorada durante um prazo mínimo de 90 dias, com a presença da equipe técnica periódica, prospecção de abrigos, notificação de vacinação, vigilância ativa nas propriedades, fiscalização das revendas, controle de estoque das vacinas nas revendas e educação sanitária. Ok, estamos conversando aí com o Marcelo, ele que é veterinário, falando sobre a raiva. Já que Macajuba, a gente vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouco, teve algumas ocorrências da doença. Obrigado a você pela audiência, obrigado a nossa amiga Eliane Sena, boa noite Cristiano, Bianca Bião, boa noite Cris e a Thelma Macedo, boa noite a todos. Obrigado a vocês pela audiência, esse bate-papo importante aqui. Hoje o bate-papo é de saúde, né? Falando sobre a raiva aqui com o médico veterinário Marcelo Sampaio. Bom, a
atendimento à notificação, a gente já falou, né? Já sim, já sim. Sobre diagnóstico laboratorial também. Exato, a gente adiantou. Caso positivo. A gente abre o foco, já falamos disso aí. Comunica a saúde pública, também já falamos, exatamente, né? Porque, Cristiano, primeira coisa quando a gente recebe um laudo de positivo para raiva, a gente imediatamente comunica a saúde pública local, para que ele faça o trabalho dele, né? O trabalho dela, da saúde pública, que é ir lá no local, ver se teve algum envolvimento humano, se alguém mexeu no animal, se tem algum risco de ter tido algum acidente com esse animal. Uma vez detectado esse risco, imediatamente a saúde pública toma as providências aí para fazer o esquema de profilaxia pós-exposição, e isso aí é uma coisa que cabe à vigilância epidemiológica do município, que é responsável pela saúde pública, saúde humana. A gente tem a obrigação legal de comunicar que houve a detecção do vírus, da circulação viral naquela propriedade, e que eles façam a investigação epidemiológica para ver se houve algum envolvimento de seres humanos nesse episódio. Ok, estamos conversando aí com o veterinário aí, Marcelo Sampaio, fiscalização de revendas de vacinas. A gente também, isso a gente faz de forma rotineira, e quando tem um foco a gente volta às revendas, pede aos revendedores que aumentem o estoque de vacina, porque logicamente vai aumentar a procura, a demanda por vacina antirrábica. A gente vê acondicionamento dessa vacina, ver se está sendo mantida no frio ideal de 2 a 8 graus, né? E envolve também o responsável pela revenda também nisso, porque nada melhor do que um revendedor, um responsável por loja veterinária, para nos comunicar, nos notificar, né? Sobre, ele está ouvindo ali as queixas do produtor rural, do vaqueiro, ele está morrendo na minha roça, quer um remédio. Aí ele vai dizer, pai, não pode, não vou dar remédio, isso pode ser raiva, né? Procura a DAB. Então é uma parceria muito forte que a gente tem com as revendas, porque além deles fornecerem o imunógeno, né, que é tão importante que é a estratégia mais importante para se evitar a raiva, é a vacinação. As outras todas são estratégias também importantes, mas ajudam, que são adjuvantes à estratégia principal, né, que é a vacinação dos animais. Então a gente vai entrar em contato com os revendedores justamente para estreitar essa parceria, para que eles possam nos ajudar na divulgação das ações e também em possíveis notificações. Ok, estamos conversando aí com o médico veterinário Marcelo Sampaio, falando sobre a raiva. A investigação, né, sobre novos casos, doenças ou óbito de expoliações por morcegos. É o que a gente faz quando a gente volta ao foco, né? Sempre perguntando, ocorreu mais algum caso na região, procura saber das propriedades vizinhas, morreu algum animal, tem algum animal doente, tem muitos animais espoliados, tem animal mordido por morcego, quantos animais tem, a gente manda prender o gado, conta quantos animais tem espoliados, mas justamente para a gente mensurar o tamanho dessa colônia de morcegos, para a gente procurar essa colônia, para a gente fazer a prospecção dela e fazer um possível controle de população, para também, juntamente com a vacinação, a gente diminuir o número de transmissores, para a gente mitigar o risco de ocorrência de novos casos. Acredito que está esclarecido para a população, né? Ainda que eu tenha aqui uma dúvida, né? Que fica à vontade. Ficou esclarecido aqui já pelo doutor, mais cedo no início, a diferença da raiva do gato, do cão, né? Para a raiva que é do morcego, né? É o mesmo vírus, só que é um vírus, é uma variante, é mais específica de cão e gato, que transmite para o ser humano através da mordida ou arranhadura. Tá certo? Essa raiva é a raiva... Tá controlado, né? Tá controlada. A Bahia não teve ano passado. Não teve. A Bahia e o Brasil tem muitos anos que não tem casos de raiva humana transmitida por cães. Tá certo? Porque o vírus está praticamente inexistente no ambiente. O vírus do morcego não transmite pro cachorro. Transmite então, sim. No caso aqui, Macaíba vai ter um risco, né? Tem um risco de o morcego estar errante. Agora são riscos bem menores, né? Bem quase desprezíveis. O morcego está doente, caído, e o cachorro vir morder e tentar
né? Difícil, né? Morder acontece. Diferente do gado, né? Do gado também, porque, até mesmo porque se um cão morder um bovino infectado, ele não vai adquirir raiva, porque a viremia para a transmissão hematógena pelo sangue é muito baixa. Até mesmo um morcego sadio, se ele se alimentar do sangue de um animal já infectado, ele não adquire a raiva. E isso é muito bom, porque isso ajuda a gente a controlar a doença. Você já pensou se uma vaca doente, todo morcego que chegasse lá pegasse a doença, entendeu? Aí teria a incidência de raiva em níveis muito mais elevados, o que não acontece. A raiva é uma doença endêmica que ocorre esporadicamente em algumas regiões, quando alguns dos fatores principais do seu controle entram em desequilíbrio, ou baixa no índice de vacinação, ou aumento no número de transmissores. Então a gente tem que controlar essas duas coisas, que são as variáveis mais importantes para o controle da raiva: vacinação dos animais e controle da população. Então, esses dois aspectos controlados, a gente mitiga o risco de caso de raiva. Quando um desses fatores aí entra em desequilíbrio, o produtor negligencia a vacinação, deixa de vacinar, falta vacina na revenda, né? Ou então quando a DAB deixa de fazer o controle de população, deixa de monitorar os abrigos, o produtor deixa de nos informar os abrigos existentes na sua propriedade ou em regiões próximas, aí as coisas começam a ter mais risco. Ok, estamos conversando aí com Marcelo, ele que é veterinário, Marcelo Sampaio, coordenador da ADAB. Um abraço para Murilo Souza, boa noite a todos. Chega alguns comentários aqui. Um abraço para Maria de Fátima assistindo. O Oscar Jansen aí, que trabalhou muito tempo no RB, né? RB, que agora é RB Líder, muito bom, parabéns. Minha esposa, a doutora Lourdinha, também é veterinária da ADAB. Você, com sua categoria, poderia publicar uma didática entrevista do doutor Marcelo. Sucesso, amigo, tá certo? Iremos também depois estar marcando uma entrevista com a sua esposa aí, viu, Oscar? Breve a gente vai ter nossa rádio web, vai ter um programa jornalístico que a gente vai estar com essas entrevistas. Tá bom? Um abraço grande, Oscar, Boca de Brasa aí na cidade de Rui Barbosa. A Vânia Macedo, ela tem uma pergunta aqui. Queria dar os parabéns à Lourdinha Jansen, né? Nossa colega aí da DAB de Rui Barbosa, que teve a felicidade de se aposentar ontem. Eu quero deixar aqui um abraço para ela e felicidade aí na nova etapa da vida. Agora vai descansar, né? Que bom. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Vânia Macedo. Vene Macedo. Qual o sintoma da raiva? Porque morreu uma vaca aqui do meu marido ontem e do vizinho morreu uma também. Lá em casa. Repare bem. É do secretário de obra, né? Repare Só não bem. é polêmico A raiva, como eu disse no início, a raiva é uma doença eminentemente do sistema nervoso. O animal é mordido pelo morcego, o vírus penetra no animal pela saliva do morcego. É bom observar, nem todo morcego tem o vírus, porque se tivesse, a pecuária nacional era inviável. A gente estima que só 5% dos morcegos eles albergam no seu corpo o vírus da raiva, porque a população de morcego também é controlada pelo vírus da raiva, porque o morcego também morre de raiva, então ele transmite antes de morrer. Ele é portador, ele pegou o vírus de outro morcego e antes de ficar doente a ponto de morrer, ele, ao se alimentar, ele transmite o vírus. Então isso é extremamente importante, porque muitas vezes o produtor pensa: não, mas aqui na minha propriedade os animais são mordidos e eu não tenho raiva, né? Não tem caso de raiva, lógico. Duas coisas: ou o animal dele é vacinado, ou o morcego não era portador do vírus, era um morcego sadio. Porque nem todos também morcego é, né? Exato, se todos os morcegos fossem portador do vírus, né, isso também seria... esclarecido aqui, né? Isso seria uma catástrofe, né? Então a ocorrência da raiva seria uma coisa incontrolável. Então tem esse aspecto. Nem todo morcego é portador da raiva, né? Mas a raiva é transmitida pelo morcego. Então o vírus penetra através da ferida que o morcego faz na pele do animal e migra para o sistema nervoso. Ele vai procurando logo
os neurônios, né, as células nervosas, onde ele vai se multiplicar, se replicar, né? Ele tem uma predileção pelo tecido nervoso. E aí, no caso da raiva transmitida pelo morcego, as características principais são de paralisia. O animal começa logo, fica triste, né? Fica triste, se afasta do rebanho, né? Deixa de beber água, deixa de comer, fica meio, como o pessoal diz na zona rural, meio mongo, animal mongo, tristonho, pelo arrepiado, começa a salivar, porque o reflexo da deglutição também é afetado, ele não consegue engolir a saliva, então a saliva começa a escorrer, a babar, né? E depois evolui para um andar cambaleante. Ele começa a andar, o trem posterior, os membros posteriores começam a paralisar e ele começa a ter um andar cambaleante. Como é uma paralisia progressiva, vai se agravando esse quadro, essa paralisia vai ficando cada vez mais dianteira, tá certo? A ponto de que o animal não se sustenta em pé. Ele cai em decúbito external, né, com o peito no chão, e depois, com o avanço da paralisia, ele passa para um decúbito lateral, e com o avanço já na fase terminal da doença, com a paralisia dos músculos respiratórios, principalmente diafragma e músculos intercostais, né, que fazem com que a caixa torácica do animal se expanda e se retraia, fazendo o movimento de respiração, né? Com a paralisação desses músculos, começa a faltar ar, né? O animal começa a ter asfixia, começa a ter primeiro uma hipóxia, depois uma asfixia que o levam a agonizar. E a agonia, que é na fase final, se caracteriza por movimentos pedalares. O animal começa a se bater, a gente chama movimentos pedalares, que é como se ele estivesse justamente pedalando uma bicicleta, e ele se coloca, via de regra, em posição de opistótono, que é com a cabeça voltada para trás, que é uma tentativa desesperada de desobstruir as vias aéreas, né? Ele fica com as ventas abertas e a cabeça toda voltada para trás, na tentativa de achar ar, né? Com cialorreia, com esfíncter, com retenção urinária, e fatalmente chega à morte em poucos dias por asfixia. Então é uma doença que se caracteriza por uma sintomatologia nervosa. O que é que o produtor, que eu procurei ser bastante claro nessa sintomatologia, porque se encontrar um animal em qualquer fase dessa sintomatologia, deve imediatamente comunicar a DAB. Desde um animal triste, salivando, cambaleante, no início dos sintomas, já é hora de chamar a DAB, tá certo? E se tiver deitado, caído, movimentos pedalares, aí nem se fala. Agora é bom chamar a atenção de todos para dizer que muitas outras doenças, várias outras doenças, têm uma sintomatologia parecida com essa. Eu posso citar algumas delas aqui. A principal, o botulismo, algumas intoxicações, listeriose, tá certo? Existem várias doenças que têm uma sintomatologia nervosa. Então é impossível para qualquer um, clinicamente, dizer se é raiva ou não. Então, na dúvida, não manipule um animal desse. Tá certo? Porque pode ser raiva, você pode se contaminar. Notifique a DAB. No caso de óbito do animal, a gente coleta o material. Se der positivo, a gente abre o foco. Se der negativo, a gente dá outras orientações ao criador, porque certamente é botulismo ou alguma outra doença neurológica de diagnóstico diferencial para a raiva. Ô Marcelo, mas a raiva, no caso, ela tá com raiva, ela pode passar para o dono da vaca, do boi, se ir labutando com ela ali, lutando com ela? Pode, desde que ele entre em contato com a saliva dela e que ele tenha alguma solução de continuidade na pele. Então é muito comum o criador, o vaqueiro, dar garrafada ao animal doente. É muito comum também, no início da doença, ele achar que é engasgo, que é um corpo estranho na garganta, porque fica aparecendo, ela fica salivando. E é muito comum as pessoas quererem meter a mão para tirar esse corpo estranho. Então o produtor e o vaqueiro tem que ter muito cuidado, porque nesse momento ele pode se contaminar com o vírus da raiva. E se ele teve contato
com o animal, com a saliva do animal, com o animal doente, ele deve procurar imediatamente o posto de saúde para se fazer a profilaxia pós-exposição. Ele vai tomar vacinas e possivelmente soro, que aí é a medicina humana que vai cuidar dele. Ele vai chegar lá e dizer, eu tive contato com o animal e o animal testou positivo para raiva. E aí ele vai ser submetido a um esquema profilático pós-exposição, como a gente chama. Ele foi exposto ao vírus, ele vai ser imunizado posteriormente. Ok, estamos conversando com o Marcelo, ele que é veterinário, esclarecendo aqui um pouquinho sobre a raiva. Um animal que ele é muito valente, a raiva não... Ele pode contrair a raiva, ele pode morrer de raiva, não, né? A raiva é transmitida. A raiva não é criada, porque eu já vi agricultores dizer, nossa, a vaca era muito valente, se enraivou tanto que morreu. Não, isso é cultura popular e não existe. É porque as pessoas chamam de raiva, porque comparam com a raiva canina. A raiva canina também é chamada também raiva furiosa, porque se caracteriza por sintomas de agressividade, tá certo? Em alguns casos excepcionais, a raiva do herbívoro também dá. O animal bovino fica no início agitado, remetendo, querendo, mas isso é muito raro. A raiva que prevalece nos herbívoros é a raiva paralítica. Agora, a raiva que prevalece nos cães e gatos é a raiva furiosa, é a variante 2, que é mais relacionada com a raiva furiosa, com características de comportamento. Isso porque existem aspectos biológicos na predileção do vírus por alguns setores do cérebro. No caso do vírus tipo 2, o vírus tem uma predileção pelo sistema límbico, né, do cérebro, pela área do cérebro responsável pelo comportamento, e no caso da variante 3, o vírus tem uma predileção pelas áreas do cérebro e da medula responsáveis pelo equilíbrio músculo-esquelético, certo? Ok, quem está nos acompanhando aqui é a secretária de saúde do município, a senhora Renildes, a Rene, né? Está também nos acompanhando aqui, acompanhando a nossa live, muita gente acompanhando aí, né? Para ficar informado de um tema interessante. Eu quero parabenizar a Secretaria de Saúde do município de Macajuba, que prontamente, quando recebeu o comunicado da circulação do vírus rábico no município, prontamente mandou uma equipe para o Foco, para a propriedade Foco, e fez o trabalho digno de aplauso. Ficou esclarecido aí, muita gente perguntando aqui. Aline Macedo, boa noite, um beijo para Cris, Marcelo, pai, tá bom, a filha do secretário de obras, Everaldo Macedo. Nós estamos conversando e já estamos chegando ao final, né, dessa entrevista, né? Passou rápido, hein, Cristiano? Você é bom de entrevista, né? Não, se tiver... A sensação é de que comecei há 10 minutos. Se tiver mais coisas a esclarecer, pode ficar à vontade até a noite toda. Eu quero chamar a atenção para o que o produtor tem que fazer. Eu já disse, vacinar, né? Qual a parte que cabe ao produtor, Cristiano, nessa história toda? A DAB é uma parceira do produtor. A DAB faz seu trabalho, procura fazer seu trabalho, mas sem o apoio do produtor, sem a participação do produtor, nosso trabalho é inócuo. Tá? A gente vai plantar em terreno estéril. Então, o que é que a gente quer do produtor? Em primeiro lugar, que vacine seus animais, né? Vacine regularmente. A vacinação contra a raiva não é uma vacinação obrigatória, mas é extremamente recomendada. Não é como a vacina da brucelose, que é obrigatória, e da febre aftosa, mas o produtor precisa saber que é uma doença séria e que ele pode se contaminar, então, e que dá prejuízo. Então ele vacine seus animais. A vacina é barata, a vacina é aquosa e é anual. Ele vai vacinar uma vez por ano, com o cuidado de que os animais que forem vacinados pela primeira vez, que a gente chama prima vacinados, ele faça o reforço com 30 dias. Apenas na primeira vez que o animal for vacinado. E depois daí para diante, como diz o homem do campo, regula de ano em ano. Tá certo? Primeira coisa é vacinar. É a melhor estratégia, é a estratégia mais barata, é o melhor que ele pode fazer. Além disso, o que é que a gente quer do produtor? O que é que a gente precisa do produtor? Notifique a DAB caso suspeito. Não precisa saber que é raiva. Achou parecido, notifique. Primeira coisa. Segunda coisa, comunique à DAB a presença de abrigos de morcegos em sua propriedade ou região circunvizinha. Terceiro,
notifique a DAB quando houver um número excessivo de expoliações, de mordedura de morcego em sua propriedade. Tá certo? E, por último, o produtor declare a vacinação na DAB, tá certo? E passe a pasta vampiricida. O que quer dizer isso? Existe uma pomadinha que vende nas lojas veterinárias que mata morcego. E a gente recomenda que quando o produtor tiver um caso de morcego, de animal mordido, porque, Cristiano, eu vou lhe dizer uma coisa curiosa. O morcego, Everaldo, ele tem uma característica curiosa. E para se controlar a raiva, a gente tem que conhecer um pouco da biologia, do comportamento do seu transmissor. Né? Conheça seu inimigo que você vence a guerra. Não tem coisa melhor, né? É a arte da guerra, né? Não tem coisa melhor do que... Santizu. Não tem coisa melhor para você vencer uma guerra do que você conhecer bem seu inimigo. Então, quando você conhece a biologia do transmissor do seu inimigo, você combate ele de forma muito mais eficiente. Então, a gente sabe que o morcego tem um hábito de voltar no mesmo animal todo dia. O morcego vai para sua colônia, para seu abrigo, à noite ele vai para o animal, se alimenta. No outro dia ele volta para aquele animal, pode ter 100 vacas, ele vai na mesma que ele veio ontem. E assim se repete por vários e vários dias. Até infectar o animal. Até ele estar infectado e passar para os animais. Isso é uma coisa boa, porque se ele saísse mordendo cada dia um, a probabilidade de transmitir raiva para mais de um era maior. Então isso é uma coisa positiva para a ocorrência de raiva não ser uma coisa muito grande. Segundo, é que você conhecendo esse comportamento dele, você pode ser mais inteligente do que ele. Você pode ir na loja veterinária, comprar uma pomada chamada Vampiricide e passar em volta da ferida que ele fez. Na outra noite, isso de tardezinha, ao entardecer, você tem um cavalo, um jumento, que todo dia o morcego está mordendo naquele lugar. Você vai, passa essa pomada em volta, o morcego à noite volta para se alimentar, ele vai se melar com essa pomada. Quando ele voltar para o abrigo, ele tem um hábito de se lamber para se higienizar e ele vai morrer, porque na pomada tem uma substância, né, que vai matar o morcego. É a varfarina, que é o mesmo princípio ativo desses venenos de rato, tá certo? Ele vai morrer. E falar também do nosso trabalho em Macajuba. Nós já fizemos vigilância nas propriedades, já notificamos todos os criadores do perifoco para vacinarem. Estamos fazendo essa terceira entrevista do dia e fizemos hoje prospecção de abrigos e fizemos cadastramento de abrigo e fizemos captura de morcego hoje. Uma equipe nossa fez e capturou e exterminou uma colônia de morcegos num abrigo cadastrado aqui de Macaju, tá certo? Esse é o nosso trabalho. Nossas equipes vão ficar aqui acompanhando, monitorando, não pessoalmente, mas periodicamente, durante 90 dias, até que o foco seja exterminado e não haja mais nenhuma ocorrência. Aí, com 90 dias após o último óbito, a gente fecha a ocorrência e para de monitorar com essa intensidade a região. É esse o nosso trabalho. A gente conta com uma equipe aqui de Itaberaba e de Rui Barbosa, com eventuais reforços nossos lá de Salvador, para justamente controlar essa doença tão importante para a pecuária por causa dos seus prejuízos e do risco que coloca a saúde humana. Esse é o nosso trabalho. A raiva mata, a raiva é uma doença séria, é uma doença milenar, é uma zoonose e que a gente precisa ter algum conhecimento sobre ela para a gente poder controlar. A raiva não vai ser extinta nunca. Por isso que o nome do programa é Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros. A gente tem que manter a ocorrência de raiva a níveis aceitáveis. Ok, suas considerações finais para os internautas aí, deixa comigo Macajuba. Queria agradecer sua vinda aqui. Cristiano, entrevista em esclarecedora. primeiro lugar você, né? Eu tinha uma curiosidade e uma vontade de lhe conhecer, eu lhe acompanho sempre que posso. Acho você um poço de inteligência, né? Aplaudo aplaudo e acompanho
seu trabalho. Agradecer a Everaldo Macedo, secretário. Em nome dele eu agradeço também ao prefeito pelo apoio que tem dado aí à equipe, à ADAB, nessas ações. E agradecer a receptividade do povo querido de Jeremoabo, de Macajuba. A gente anda tanto, o povo querido de Macajuba, que tem atendido e recebido a ADAB tão bem nas nossas ações. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Ok, nós conversamos aí uma entrevista esclarecedora com Marcelo Sampaio, ele que é médico veterinário da ADAB, Agência de Defesa Agropecuária da Bahia. Ele é coordenador do Programa Nacional do Controle da Raiva e Herbívoros, não é isso mesmo? Herbívoros, animais que alimentam de plantas. No estado da Bahia. Ele deu entrevista pra gente. Agradecer ao nosso queridíssimo Edivaldo Souza, o Ed Souza, nosso cinegrafista. E um abraço para todos, tenham todos uma ótima noite.